galera, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um Pode Jovem. É isso aí, estamos aqui com a presença do nosso amigo, líder Diego. Boa noite, Diegão. Boa noite, galera. Nosso presbítero William, integrante do nosso desafio aí, e nosso líder Denis. É isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que você vai ver esse vídeo. Você vai estar assistindo aí. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Diego, não é convidado, nosso irmão Diego já faz parte do Pode Jovem, tá bom? É idealizador hoje, também. É idealizador. Hoje nós estamos com um tema aí maravilhoso, muito bom. E quem quer falar desse tema aí já? Quem vai anunciar esse tema aí? Eu vou tomar uma liberdade aqui, posso? Pode. Já tô na frente. Mas é o seguinte, nosso tema hoje é oração. Dando continuidade ao último vídeo que nós falamos sobre a questão da presença de Deus. E no finalzinho a gente deu 3 tópicos lá que são muito importantes para termos essa presença de Deus em nossa vida. A oração, o estudo da palavra e o jejum. E hoje nós queremos enfatizar aqui e falar sobre a oração. Não perca esse vídeo que é muito importante, assista até o final. Fica à vontade, meu amigo Will. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos tratar a respeito desse assunto que é de extrema importância. E nós podemos começar falando o seguinte, o que é a oração? E perguntar assim para mim, William, resume a oração de uma forma bem simples. Para mim, a oração é um dos mais exercícios, se não for o maior exercício da fé cristã, porque é um meio que nós conectamos a terra com o céu, a fraqueza do homem com a força de Deus, as nossas limitações com o poder imensurável do Senhor. Então, eu estava falando aqui para os meninos que entre nós temos várias maneiras de nos comunicarmos. Eu posso ligar para o Cleito, mandar uma mensagem para o Diego, mandar um e-mail para o Denis, mas com Deus não. A única forma de nós nos comunicarmos com o Senhor é por intermédio da oração. Por isso que esse exercício é tão elevado da fé cristã e é um dos mais importantes exercícios que um crente pode ter durante a sua vida com Deus. Exatamente, e aí a gente às vezes pensa que a nossa oração pode ser a menor, que a gente não sabe orar, né? E eu quero usar agora, acho que é a melhor hora, eu acho, que eu encaixei, para poder falar sobre o texto de Tiago, capítulo 5, 17, que fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quer dizer, aqui Tiago não eleva o nível de Elias, né? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. E orou de novo e choveu. Então, a tua oração, a nossa oração também é válida. Esse diálogo com Deus também é válido. Ninguém é maior que ninguém. Quando nós dobramos o nosso joelho, a nossa oração também pode ser atendida. Exatamente. Glórias a Deus. E aí eu posso dizer, depois de tudo isso que nós já falamos, posso dizer o seguinte, Digão, Cleitão, nós já falamos mais ou menos aí o que é a oração. Aí a gente pode pensar, mas como que eu devo orar? Porque todos nós sabemos que a oração é um exercício da fé cristã. Todos nós sabemos, todo cristão sabe que tem que orar. É ou não é? Sim. Acredito que todo mundo sabe que tem que orar. Mas a questão é, como que se deve orar? Eu vou falar de uma forma bem resumida e eu vou falar o seguinte. Primeiro, antes de falar como que se deve orar, eu vou falar como não se deve orar. E os meus irmãos vão e complementam aí essa questão, dessa segunda pergunta. Então, como que não se deve orar? Jesus, ele disse, olha, quando vocês forem orar, não façam como alguns homens que oram para se aparecer, Denis. Olha o que Jesus falou. Porque a oração não é aparição. A oração, ela é uma conexão entre o pecador e Deus. Então, a oração, ela tem que ser secreta. Jesus, ele refuta homens que oravam nas sinagogas para serem vistos pelos outros, oravam para aparição. Então, eu respondo primeiro dizendo, como que nós não devemos orar? Nós não devemos orar para nos promover, para mostrar conhecimento, para mostrar espiritualidade, enfim. Não devemos orar para nos aparecer. Agora vocês dizem aí, como que nós devemos orar? Ô, Will, antes de entrar da forma que nós devemos orar, eu também queria só complementar o que você está falando do que nós não deveríamos fazer, da forma que nós não deveríamos orar. Boa, Cleitão. Porque aí a gente entra muito naquela questão de que muitas das vezes eu quero orar a Deus tendo algumas petições particulares, do meu desejo, da minha vontade particular. Senhor, eu quero ficar milionário. Senhor, eu quero enriquecer.
Senhor, eu quero namorar aquela varoa. Eu já sou casado, é só exemplo. Não quero passar nenhuma aprovação. Exatamente. Senhor, sabe? E essas orações, eu acredito que seja um tipo de oração que você não deve fazer de forma nenhuma. Porque a oração, agora já entrando na questão de como devemos orar, acredito que a nossa oração ela tem que estar alinhada com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Porque Deus ele é perfeito. Nós não sabemos, agora fugiu até a palavra, mas Deus, como que fala, Denis? O pó de jovem tá te dando uma amnésia, rapaz. Fica nervoso, cara. Vai lá. Não, que bem o Senhor sabe os planos que tem sobre vós e tal. Isso. E só tem como Jeremias 24, você não me fala. Exatamente. Eu sou meio ruim para gravar versículo, capítulo, mas vai melhorando aí. Mas é exatamente nesse sentido, a gente só pode estar alinhado com a vontade de Deus, porque não adianta a gente querer orar uma coisa que, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Perfeito, só que você está alinhado com o propósito de Deus, às vezes aquela porta que você está desejando é uma porta que vai te afastar da presença de Deus, que vai te impossibilitar de estar presente aos cultos, às atividades, e isso com o longo do tempo vai te afastar. E aí também já entra uma das causas da oração não ser respondida, certo? Boa, muito bom. E para colocar a cerejinha no que o Cleito falou, eu vou dizer o seguinte: Deus vai te dar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. A oração vai fazer isso. Vai te fazer entender que o que você precisa, muitas vezes não está alinhado com o seu desejo pessoal. E Deus ele vai cuidar daquilo que a gente precisa. Porque se Deus der tudo que a gente quer, não vai dar certo. Não vai dar certo de verdade. E eu queria ver um pouco o Diego, que a gente estava comentando aqui, e ele falou de uma oração muito, muito importante. Na verdade, uma passagem muito importante que fala de oração. E aí ele vai falar um pouco sobre isso aí. Bom, para mim, a oração, ela, como vocês mesmos já citaram aqui, é uma comunicação, né? Uma comunicação, é uma conversa, é um diálogo, né? E quando a gente se coloca na presença de Deus para orar, a gente está conversando com o nosso Pai que também é nosso amigo, né? E o próprio Jesus fala assim, que ele falando para os homens ali que eu via, para a multidão que eu via, se os seus filhos pedirem pão, vocês vão dar pedra? Muito bom. Então, tampouco, né, nós sendo humanos, pecadores, né, nós não iremos dar pedra depois de um pedido de pão. Só que também tem a questão, Deus ele ouve toda a oração que é feita? Não, né? Porque muitas das orações falam que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir, né? Então, acho que é aí que entra também a questão da sinceridade das nossas orações, né? Foi falado na questão de como não orar. Então, como eu saber que eu não estou sendo religioso demais, né, na minha oração, né? A oração, acho que é Jeremias que fala, William, que Deus ele sabe das palavras antes que ela se formasse, antes que a gente falasse. Então, se Deus ele sabe, só que mesmo assim ele pede para nós clamarmos. O próprio Jeremias fala, né? Clama a mim e respondei-te. Então, a questão da oração é a sinceridade. Mesmo Deus sabendo, Deus ele conhecendo o nosso coração, a oração ela tem que ser sincera. E o que eu queria citar aqui é justamente a questão da oração do publicano, né? E do fariseu, porque o fariseu ele começa a oração falando que ele dá graças a Deus, porque ele dá o dízimo, porque Qual que é o texto aí, Diegão? Lucas 17, 18. Isso. 18, aí vai do 9 até o 14, né? E aí ele entra no templo e realmente aquela oração pública de ficar de pé, de mostrar, né? E ali ele começa realmente se auto-engrandecer, né? Tipo, trazendo para o dia de hoje, eu vou para o culto todo dia, eu estou em todas as orações, eu canto, eu louvo, eu prego. Então ele começa a se enaltecer, né? O William falou que ele começa a oração sempre louvando a Deus, aqui ele começa louvando a si próprio, né? A quem ele é. E o que me chama a atenção nessa passagem é a oração do publicano, porque ele não ousa levantar a cabeça, né? Ele mesmo ali, ele só fala, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então acho que a sinceridade, a gente às vezes procura falar as melhores palavras, mas às vezes não vai ser as melhores palavras que vai fazer com que Deus nos ouça. E sim a sinceridade
dos nossos corações. Exatamente. Muito bom. E aí, tem uma questão também que talvez para algumas pessoas não seja tão clara. E eu pergunto para vocês: existe um lugar específico para se orar? Você acha que existe, Cleitão? Posso fazer a leitura aqui do Mateus 6? Mateus 6:6, que fala assim, ó, Jesus recomenda, né? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Só a parte A mesmo. E aí, será que é o quarto mesmo que a gente deve manter como local único de oração? Será que é só no quarto que a gente deve orar? Eu, na minha opinião e na minha clareza de entendimento, não. Porque a palavra nos fala, né? Orar e vigiar todo o tempo. Então, não importa onde nós estamos. A questão da gente estar andando, nós temos que ter um momento ali de estar orando, pedindo para que Deus nos guarde, nos livre, nos direcione, no carro, onde você se sentir à vontade de falar com o Pai. Até porque começamos lá no início do vídeo. É uma comunicação com Deus. Deus, ele é nosso pai, nosso amigo. Eu só vou falar com meu pai quando eu estiver dentro de casa, só quando eu estiver no quarto. Cara, não dá. Eu ligo pro meu pai, e aí, tá tudo certo? Meu pai biológico. Mas Deus, ele é nosso pai todo supremo. Então, ao meu ver, não tem essa limitação do espaço físico quarto. É que assim, se a gente for levar para o lado religioso, algumas pessoas acabam colocando que... Ou até literal, né? Orar na igreja é diferente, ou tem pessoas que gostam de orar no monte, e aí espiritualizam muito um determinado lugar, mas a oração ela é ouvida de qualquer lugar, seja da igreja, seja do monte, em um lugar afastado, dentro de casa, dentro do carro, indo trabalhar. Eu gosto muito de um relato que eu ouvi de um pastor, que ele fala que em uma reunião de pastores, eles estavam discutindo aquele versículo, orar sem cessar. Eles estavam falando, mas como que ora sem cessar? E eles perguntaram para a empregada, vem cá, como é que você faz para viver isso aqui na tua vida, orar sem cessar? Ela falava, é simples, enquanto eu estou tirando a poeira de casa, limpando, eu falo para Deus, Senhor, limpa a sujeira que existe no meu coração. Quando eu estou fazendo a comida, ela fala, Senhor, eu sei que esse alimento sacia o meu corpo, mas eu preciso daquele que sacia a minha alma. Então, não é orar em determinados momentos específicos, né? É fazer da oração um exercício diário e contínuo na nossa vida. Aí é uma dúvida, tá? Que aí é a questão, que é exatamente a ideia desse podcast aqui. Porque é o seguinte, por exemplo, a gente fala a questão de monte, orar de madrugada e tal. Eu acho que isso, no contexto de seres os lugares e, como você falou, criar uma não quero usar a palavra misticismo, quero usar outra palavra, mas criar algo diferente por conta do lugar, não por conta do lugar, mas eu acho que é muito pela questão assim, de você se separar e distante de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção e... Para não ter distração, né? Para não ter distração, acho que faz muito sentido nisso, na questão de você deixar o seu sono de madrugada, de você deixar, abrir mão da necessidade do teu corpo de descanso, de estar dormindo, para você se dedicar à busca em Deus, para deixar as suas necessidades com Deus. Eu acho que é muito mais nesse sentido de sacrifício, isso aí, do que como algo fora assim da normalidade, né? É verdade. Realmente a questão do sacrifício, com certeza Deus leva muito em conta. O Diego falou, mas eu quero também ouvir do Cleito, porque eu fiz uma anotação aqui, e o Diego já entrou um pouco nisso, mas nós estávamos aqui conversando antes e o Cleito citou um versículo aqui que vai de encontro a essa questão aqui. Existe a possibilidade, vocês acham? Existe a possibilidade de Deus não ouvir a oração de alguém? Você que está nos assistindo aqui. Você acha que Deus é todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, estudamos sobre os atributos dele. Existe a possibilidade de Deus não ouvir a oração de alguém? Quem vai falar isso é o Cleito, não sou eu não. Bom, eu não vou falar muito, eu só vou falar a palavra aqui que eu acho que ela se diz por si própria. Lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 9, diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Não precisa falar muita coisa, né? Eu acho que a palavra se diz por si própria, né? Se a gente não ouve a lei, os mandamentos, aquilo que Deus pede pra gente, não adianta. É aquela famosa frase que a gente usa, a oração não passou do teto.
Exato. Na verdade, a oração está passando do teto. Mas aí tem várias outras passagens também que limitam essa questão, né? Tem a questão do marido com a esposa, se o cara não estiver fazendo o papel dele ali, agora fugiu até a passagem, mas tem uma aí, depois eu coloco o complemento da legenda, que se não tiver, a oração dele também não vai ser recebida, são várias outras questões, né? Eu acho que tem muito desse alinhamento de você estar no centro da vontade de Deus. Está alinhado com Deus. Está dentro de uma... seguindo as regras, né? Essa é a verdade, a gente não respeita as regras e no momento que a gente dobra o nosso joelho, nós não respeitamos as regras, não respeitamos a vontade de Deus, não seguimos os mandamentos, os preceitos dele e a gente acha que vamos dobrar o joelho e Deus vai fazer assim com a varinha mágica e nos atender. Isso é interessante, o quanto que a conversa, por isso que eu costumo falar que a oração é uma conversa, mas o quanto isso é importante. Porque assim, quando você... O que difere o melhor amigo dos outros amigos? É o nível de intimidade que você tem com ele. Quando você vai conversar, você confessa para ele o que você cometeu de errado. Você sabe que esse amigo ele não vai te julgar, né? Ele vai te ouvir, vai te aconselhar. Então, é a conversa que traz proximidade. Num relacionamento, num casamento, o que acaba com o casamento? É a falta de comunicação. A falta de conversa, porque se é no momento da conversa que a gente consegue ouvir aonde a gente está errando, porque no momento da oração a gente não só ora também, não só fala a Deus, mas como a gente também pode ouvir Deus falando através da palavra. Isso é muito bom. Entendeu? Então assim, a comunicação é importante. Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue ver o que Deus ele quer de nós. E quando a gente vai pedir perdão, a gente pede perdão segundo que a gente sabe o que Deus quer de nós, que a gente faz ao contrário. É exatamente como no relacionamento. E sabe o que é engraçado, Diego? Você falando isso daí, complementando até um pouco do que eu estava falando, quando a gente vai pedir algo para alguém, que a gente sabe que a gente está pisando na bola com ele, a gente precisa pedir algo para ele, para essa pessoa, para o nosso pai, para o nosso cônjuge, a gente fica com vergonha. Né? A gente fica meio assim, meio acanhado. Mas com Deus não, cara. Com Deus parece que ele tem que atender a gente a todo momento. Não tá bom o relacionamento, não estamos nos comunicando, mas eu precisei de Deus, agora eu tenho que dobrar o joelho e ele tem que me atender. Né? É mais ou menos isso daí. Muitas vezes a gente se frustra por causa disso. Deixa um gancho nisso que você está falando aí, que para mim eu tive dúvidas antes e eu tenho muitas, mas... Por exemplo, Deus ele é onipresente, onisciente, certo? Ele é conhecedor de todas as coisas. E aí muitas das vezes a gente não se depara para fazer até orações e petições em nós. Fala assim, poxa, mas eu nem quero pedir isso para Deus, porque Deus sabe dessa necessidade que eu tenho. O que vocês pensam nesse sentido? A questão de saber que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas que acontecem com a gente, Ele está presente em todos os nossos momentos, nos erros, nos acertos. Mas e essa questão da oração? Eu vou só dar uma pincelada, mas o William tem a resposta, porque ele estava falando sobre isso no começo do vídeo. Você tem a resposta? Não lembro. Você me desconcentrou. Eu acho, você falou sobre isso, você vai lembrar. Deus não vai dar para a gente tudo o que a gente quer. Porque Ele sabe, se Deus ele der tudo o que a gente quer, não vai ser tudo o que a gente precisa. Para quê? Para se manter na presença dEle. Quem tem muito, cara, geralmente, é por isso que a Bíblia fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Sabe por quê? O cara tem muito, ele se satisfaz naquilo. Entendeu? E às vezes, por que foi colocado um espinho na carne de Paulo? Para que ele não ensoberbecesse. Talvez se essa soberba dele tirasse ele da presença de Deus. Exatamente. Entendeu? Talvez essa soberba tirasse. E Deus falou o quê? Não, Paulo, a minha graça te basta. Vai carregando esse espinho aí. E ele entendeu o negócio. Pô, se a graça de Deus me basta, agora eu tenho prazer nas aflições, nas angústias, porque eu poderia se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então eu acredito assim, que Deus ele vai nos dar aquilo que a gente precisa para alcançar a salvação, nem mais, nem menos. Não vai deixar a gente perecer, morrer de fome, mas também não vai dar aquilo para a gente se perder. Ele é Pai, Ele é onisciente, onipresente, em todo o conhecimento, por isso que Ele não dá tudo. Eu acho que... Não, falou bem, mas só para pequeno complemento, o Cleito falou... parece ser uma pergunta fácil, mas não é. Porque realmente Deus ele sabe de todas as coisas. Já falou, para que orar, né? Se ele já sabe o que eu vou orar? falar, Exatamente. né? Mas aí, Esse ponto da questão. mas aí vocês não acham que se fosse assim, como que a gente ia falar que você tem relacionamento com ele?
Né? Como que você vai exercitar o relacionamento? Você não precisa fazer nada. Né? Um pai, imagine, tipo, eu sou pai do Arthur, é claro que ele é um bebê hoje, mas assim, eu só vou trazer para ele nunca me pede nada, e eu acho que sempre tá bom, eu só tô colocando. Como que eu vou criar um vínculo, um relacionamento? Pai, eu preciso disso, pai, me ajuda nisso, eu tenho dificuldade nisso. Então, eu acho que é muito a questão do relacionamento que a gente cria com Deus. No momento que a gente ora, a gente expõe a nossa fraqueza. Exatamente. Acho que isso é o principal. Desculpa, mas é só uma questão disso que você está falando, Will. É que eu também imagino, aí sou eu contextualizando, não tenho base, se vocês tiverem, por favor. Mas, por exemplo, também é uma forma de Deus ele testar o nosso coração, porque Deus ele é o único que conhece o nosso pensamento e o nosso coração. Ele sabe o que passa aqui dentro. Só que às vezes a gente acha que é mais esperto do que Deus e quer enganar Deus. E aí quando nós vamos orar, a gente vai com aquela malandragem de Senhor e tal, mas o Senhor sabe realmente qual que é a intenção do nosso coração. Então eu acho que Deus ele tem essa soberania de saber, mas nós precisamos externalizar isso para que esteja alinhado com a intenção e Deus ele sinta se realmente nós estamos alinhados com a verdade. Então eu aprendi que é muito nesse ponto aí essa questão. Tem um texto, Tiago capítulo 4, versículo 3, fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Já está respondido. Já está resolvido. Amém? Próxima pergunta. Gente, é o seguinte, oração é um assunto muito vasto. É vasto, cara. Deveria ser algo que todo cristão, assim, sabe definir, mas é um assunto muito vasto. Então, assim, vamos encaminhar já para o fim aqui, e aí a gente pode dizer o seguinte, o Cleito fez essa pergunta antes de nós começarmos aqui, e aí eu vou entrar na seguinte questão, tem pessoas que falam assim, ó, veja bem, Cleitão, presta atenção, tem pessoas que falam assim, eu só consigo orar 5 minutos, não é tempo, a oração não é tempo, mas você tem um Deus que é soberano, todo poderoso. Não é possível que você consiga orar só 5 minutos. Não dá. Alguma coisa está errada. E aí eu vou entrar naquilo que você falou. Existem tipos de oração diferentes? Existem. Porque se a gente for pensar que, por exemplo, ó, eu vou falar aqui, eu anotei aqui pelo menos 4 tipos de oração. Né? Acho que a queridinha aqui é a petição, né? Com certeza. Mas se você for entrar no âmbito da petição, quantas coisas você tem para pedir? Por tantas pessoas... Vários tipos de petições. Logicamente que tem que estar enquadrado naquilo que você falou. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. Mas só no campo da petição, quantas petições você tem para fazer? Olha o tempo que dá para gastar só na petição. Aí você vai assim, uma das formas de orar que eu mais gosto é da adoração, de louvar a Deus na adoração. Olha a profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. Então, só no campo da adoração, a gente tem muito tempo para gastar com Deus. Porque você vai orar adorando a Deus pelo que Ele é. Então, tem ação de graças. Nisso aqui a gente deveria gastar muito tempo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ou seja... Nesse aspecto da oração de ação de graças, você vai orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Em 5 minutos, será que dá? Não dá. Então, tem a oração da intercessão, que você vai interceder de uma forma geral, pela igreja, pelos santos, pelo avanço do evangelho, pelo crescimento da igreja, pelo país, governo. Enfim. Então, veja bem, existem tipos de orações diferentes e dá para gastar muito tempo na oração. Na batalha espiritual. Na batalha espiritual, na oração de combate, você tinha falado, eu esqueci. Na oração de combate, então, oração, eu não posso cravar aqui que é 5, 10, 15 minutos, mas eu acho que a gente não pode se conformar em ficar 5, 2 minutos. É claro que tem que ser sincero, né? Mas tem um complemento que eu coloquei até, inclusive, no grupo lá do Leão Judá hoje de manhã, lá, sobre oração. Um dos grandes problemas é que a nossa carne, ela não quer que nós oramos. A nossa carne, ela quer conforto, a nossa carne, ela quer descanso, ela não quer. Tudo que for espiritual, a nossa carne, ela vai ser oposta. E aí é onde que a gente deve vencer esse obstáculo, que é se colocar a mais à disposição e buscar mais. Eu vou te cortar, você vai continuar, porque isso que ele está falando é o último tópico que eu coloquei aqui.
Você deu? combinadinho? Você deu Então- uma unida aqui, né? Não, pô. Olha só, o que Sou o Cleiton cego está das falando. pessoas que nem enxergam. Perfeito. Porque o que eu ia propor aqui para nós falarmos, para nós encerrarmos o vídeo? Orar não por obrigação. Porque assim, oração é uma obrigação cristã. Como cristão que se preze, nós devemos orar. Só que assim, se nós orarmos apenas porque somos obrigados, será que vai ser uma oração, como você disse, uma oração sincera? E aí, Cleiton? Não vai ser. E como que a gente faz para não orar? Preciso orar porque o pastor fala que tem oração aqui na terça, na segunda, na terça, tem oração no domingo de manhã, então eu tenho que orar. Ou porque eu faço parte do grupo. Em verdade, a gente tem que arrumar um meio pelo qual a gente passa a ter a oração não como uma obrigação, mas como uma satisfação. A gente tem que passar do dever para o prazer. Mas eu acredito que isso só vai acontecer na medida que você conhece a Deus. Você afunila esse relacionamento com Ele. O que vocês podem dizer para complementar sobre isso? Orar não por obrigação. Eu acho que é isso. A gente tem um relacionamento com Deus. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece a Ele. E quanto mais a gente conhece a Ele, mais a gente vai querer estar dialogando com Ele, falando com Ele. É igual o começo do namoro. Quanto mais você vai conhecendo a pessoa, mais você quer estar junto com ela ali. Você faz qualquer esforço para estar com ela, né? E conversar, e manda mensagem. E é isso. Fala aí, Diego, você estava falando Você aí. falou sobre namoro, eu queria falar sobre amizade, né? A gente costuma dizer, não, Jesus é meu amigo, meu brother, né? E não quer conversar com ele. Como é que você quer manter uma amizade se não há uma conversa, né? Então, para mim é isso, realmente a nutrição de um vínculo. Tudo que vocês falaram faz total sentido, mas eu também acredito que se nós verdadeiramente proferimos a fé cristã e falamos que nós queremos servir a Deus, queremos crescer espiritualmente, queremos nos aprofundar nos mistérios de Deus, queremos realmente ir para o céu, um dos caminhos é esse. E não adianta a gente falar tudo isso que queremos, mas saber que esse é um dos princípios que a gente precisa. É uma das bases para a gente se aproximar de Deus, para poder... porque a oração ela é uma troca, você leva a Deus as nossas petições, os nossos anseios, todas as questões que nós já falamos aqui, e de outra forma também Deus ele nos devolve com a sua presença, Deus ele responde todas as nossas orações. Então acho que é uma questão de verdade, porque se a gente fala e profere realmente que queremos Deus, amamos a Deus, não é só nas palavras, é nas atitudes. E aí isso serve para mim. Não adianta a gente falar que amamos a Deus e buscamos ao Senhor, mas da boca para fora. Mas e as nossas atitudes verdadeiras relacionadas a isso? Estamos fazendo? Estamos fazendo? Acho que esse vídeo tem que ser terminado dessa forma. Estamos fazendo? Estamos praticando isso? É os princípios. Exatamente. Bom, pessoal, nosso tempo está se acabando. Acho que o nosso intuito aqui de falar de oração, de certa forma, nós conseguimos trazer bastante coisa, algumas referências bíblicas. Obviamente que tem muito mais conteúdo para se falar sobre esse tema, mas que sirva de alguma forma para você refletir se realmente você tem tido esse relacionamento com Deus por intermédio da oração, e de algum modo a gente quer encorajar que você tenha uma vida de oração, tenha uma vida de relacionamento com Deus. E como o Cleiton falou, nós terminamos o último Pod Jovens falando sobre como ter relacionamento com Deus, e é um pouco do que a gente falou aqui, né? A gente tem vários meios de se comunicar entre nós, e com Deus nós temos a oração, então não dá para negligenciar a oração na nossa vida cristã. Beleza, meus amigos? Eu só quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: aqui estamos pessoas que é o objetivo de falar do amor de Deus, propagar o Evangelho, tirar dúvidas, ter clareza na questão da palavra. A gente tenta fazer um papo aberto, como se fôssemos nós trocando ideia mesmo no nosso dia a dia. Então eu queria te pedir um favor: se você tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa nesse vídeo, nos comentários deixa lá as suas perguntas, deixa lá suas questões que a gente vai estar respondendo. Dê um joinha,
compartilha Nos e ajuda segue aí. a gente aí, porque é tudo em prol do reino de Deus. Propagar o amor, a palavra dele, porque eu tenho certeza que não é simplesmente só um passatempo. Isso aqui de alguma forma vai ajudar a vida de alguém e de repente você compartilhando, você vai estar enviando uma mensagem de Deus para alguém. Amém? Amém, é isso. Certo? Galera, Abençoe. muito obrigado. Deus, boa forte noite. abraço. Valeu. Boa noite.